servir a Deus e a Mamon. As versões antigas usam essa linguagem de Mamon, só que Mamon não é um Deus propriamente dito. Muita gente, por ter essa tradução escrito Mamon, ficava pensando que Mamon era uma estátua, uma entidade que as pessoas acendiam vela, faziam rezas. Não, não. Mamon é só a palavra aramaica para riquezas. Então, simplesmente eles transliteraram a palavra riqueza, né, e trouxeram para o português, aí ficou a pronúncia Mamon, só que na verdade quer dizer riqueza. Tá? Então, muita gente confundia pensando que era o ídolo. Então, é muito mais grave. Jesus está dizendo que a gente não consegue servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então, o dinheiro, as riquezas, elas podem se transformar num Deus sobre a nossa vida. E se a gente está falando de autoridade, a gente tem que pensar, ou o dinheiro me serve, ou eu sirvo ele. Ou eu tenho domínio e autoridade sobre ele, ou ele vai ter domínio e autoridade sobre a minha vida. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é o problema da falta de autoridade, de falta de domínio nessa área em alguns aspectos da vida? Primeiro, empresa. Se você olhar esse gráfico aí, você vai ver que metade das empresas, quando chegam em 2 anos, elas já fecharam. Metade das empresas não completam 2 anos de vida, elas vão falecer, vão acabar rapidamente. E o maior motivo deles é dinheiro. Se você observar ali, né, 24,1% falta de capital de giro, 16% por causa da carga tributária elevada. Só que a carga tributária ela não muda dentro de 2 anos, significa que isso foi um problema no planejamento. Então, mais da metade das empresas vão quebrar porque eles não sabiam mexer com dinheiro. E isso é uma realidade no Brasil. Vamos lá. Outra, a gente tem problemas com igrejas? Tem problema com igreja também, na área financeira. Em que aspecto? Eu vou pegar, não vou aqui falar sobre administração eclesiástica, mas eu vou pegar um dado que foi interessante, que é dessa reportagem, que foi da pandemia. Na época da pandemia, muitas igrejas fecharam. Muitas, milhares de igrejas fecharam pelo mundo. No Brasil, isso foi algo assim monstruoso. Inclusive, tem igrejas nossas, igreja de São Paulo nossa, que a gente alugou, porque a igreja fechou na época da pandemia, que não conseguiam pagar as contas. Por quê? Porque a igreja também é um CNPJ, ela também é uma instituição. Então, ela tem todo um trâmite, tem que pagar aluguel, tem que fazer diversos pagamentos. Tem igreja nossa que foi assim, que a gente conseguiu pegar a alocação da propriedade porque a igreja fechou. Interessante, ela não fechou porque o pastor estava em pecado, porque não batizou membro, porque tinha um problema doutrinário. Não, o problema era pura e simplesmente financeiro. E uma denominação, uma igreja fechou por conta disso. Muitas, na verdade. Outra, e aí tem a ver também agora com a vida de todos. As pesquisas vão mostrar que pelo menos a grande maioria, ou melhor, o segundo maior motivo, às vezes é o primeiro maior motivo, depende da época, das pessoas se divorciarem, tem a ver com problemas financeiros. Essa é uma das pesquisas que está apontando aí como a segunda maior causa de divórcio, é problema com finança. Então, repara que a falta de gestão sobre o dinheiro tem problema com empresa, tem problemas em igreja e tem problema na família. Então, se o homem que é o provedor da casa, o homem que é a autoridade, ele não consegue lidar com esse tema, nós vamos ter prejuízos terríveis. Deixa eu contar aqui rapidamente uma diferença, enquanto a gente está falando sobre isso, e quando você começa a falar de finanças, o pessoal já começa a viajar, pensando, pô, já está falando de prosperidade, de riqueza, está prometendo que as pessoas vão ficar ricas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, existe o conceito de riqueza e existe o conceito de prosperidade. Tá? O que é riqueza? É o acúmulo de bens. Você acumulou muitos bens, você é uma pessoa rica. Tá? Mas não necessariamente você vai ser próspero. E na Bíblia não há promessas de que você vai ficar rico, de que todos vão ficar ricos, mas é uma indicação que todos podem ser prósperos. Próspero é quando você tem a bênção de Deus. Próspero é aquilo que você mete a mão, funciona. Próspero é aquele que vive bem. E aí tem muita gente que é contra a prosperidade da Bíblia. Gente, isso é de uma ignorância tal, porque a prosperidade é um termo bíblico. Se você falar, pastor, eu sou contra a teologia da riqueza exacerbada para todos, esse desvio doutrinário.
Beleza, acho que todo mundo aqui que conhece um pouquinho a Bíblia vai ser contra também. Agora, ser contra a prosperidade, você está indo contra um princípio bíblico. Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Prosperidade. Aqui é uma promessa de prosperidade na Bíblia Sagrada. Então, quando alguém não entende isso, está falando besteira biblicamente. Então, há uma promessa de Deus de que nós devemos viver bem, de forma equilibrada, de forma justa, de forma abençoada, tá? Talvez alguém está dizendo assim, então a questão é só ganhar mais. Se eu ganhar mais, está tudo certo, né? Basta só eu conseguir um pouquinho mais de grana. Não necessariamente. Nós, na igreja lá onde a gente dirige hoje, em São Paulo, ali na Moca, tem bastante médicos. Eu lembro que Alphaville também tinha. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu conheci um amigo, eu tenho um amigo que ele é diretor de hospital, né? Na verdade, dirige hospitais. E uma coisa que eu aprendi com ele, médico ganha bastante, dependendo da área, né? Às vezes tem uma remuneração que ele vai acumulado 40 mil, 50 mil, 45 mil, 60 mil. E aí o que a gente aprendeu com ele? Falou, rapaz, você tem que ver médico. Ganha bem, né, tem uma boa grana, só que eleva o estilo de vida e de endividamento, ele fica tão grande, que como é que ele faz para ele poder suprir esse estilo de vida? Ele vai fazendo plantão, aí faz plantão em cima de plantão, em cima de plantão, em cima de plantão, e tem uns aí que ficam dias sem dormir. Aí começa a tomar remédio, aí vive à base de remédio, e vive à base de plantão. Aí você pensa, mas ele já não ganha muito? Mas ele não consegue administrar, vira uma bola de neve a vida dele. Porque na nossa cabeça a gente pensa assim, se eu ganhar tanto, meus problemas estão resolvidos. Não está nada. A realidade estatística vai mostrar que quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, não é bem só a questão de ganhar mais. E tem os casos acima, né? E os extraordinários. Você consegue botar o som, por gentileza? Deixa eu ver aqui. Está sem som. Consegue? Além da saúde, claro, que é o mais importante, desse Fusca aqui. É o quê? Quando você recebeu os 62 milhões de cruzeiro, você tinha noção do que hoje, você estava milionário, bicho. Na época eu não sabia, não tinha nem noção do que era 62 milhões de cruzeiro. Fui na casa lotérica, conferi o número e de repente, quando eu soube que a numeração era aquela, eu fui para a Caixa Econômica. E chegando lá, eu disse que queria levar meu dinheiro, só que o gerente falou que eu não tinha noção do dinheiro que eu tinha ganhado. Ele me levou no cofre e disse, esse dinheiro todo que tem aí, não é nem a metade do dinheiro que você tem de direito. Como é que você vai levar esse dinheiro? Quanto tempo durou essa dinheirama toda aí? Uns 5, 6 anos que eu vi o negócio de exame. Então você passou assim 4 anos rico, gastando toda hora. Toda hora. E carro, você comprou quantos carros na época? Rapaz, eu fui numa concessionária aí, quando eu fui agora, eles me falaram que tem uma ficha minha lá que tem 27 carros. Você acha que você foi roubado? Olhe para essa câmera. Acho sim. O que é que você leva e que você guarda para você de experiência de tudo isso que você viveu? Hoje eu não confiaria em assinar um papel na gerência, no banco, dando poder ao gerente para administrar meu dinheiro. E nem fazer o que eu fazia, né? Deixar tudo por conta dele. Então tá aí, minha gente, a história do Soró, o homem que ganhou 62 milhões de cruzeiros na época, que hoje daria aí 30 milhões de reais, sobrou uma história, uma família maravilhosa, a saúde e vida que segue, né? Com certeza. E vida que segue. Se você buscar na internet, você vai encontrar várias reportagens de gente que ganhou na loteria e a fortuna durou 5 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos, no máximo, no máximo. Por quê? Porque mesmo a pessoa ganhando aquela quantidade, ela não sabia o que fazer. Se você pegar essa reportagem completa, esse senhor aí, ele vai falar que ele comprava uma camisa e quando enjoava, jogava fora, não lavava. Ele comprava um carro, né, uma moto, aí quando acabava a gasolina, ele deixava na rua, né? E você vai ver que esse comportamento é repetido em muitos lugares, tá? Então, não basta só você ter dinheiro. Se você não sabe o que fazer, você vai começar a perder a grana. Qual é a nossa meta aqui que a gente propõe, né? Independência financeira.
O que é independência financeira? Independência financeira não é ficar rico. Independência financeira é você poder viver sem precisar trabalhar. Pastor, mas como é que eu posso ter independência financeira sem ser rico? Um aposentado com uma boa aposentadoria, ele recebe e ele não trabalha. Uma pessoa que tem imóveis, tá? Alguns imóveis e vive de aluguel, ele pode viver daquilo, não vai ser milionário, mas ele consegue viver. Então, existem mecanismos que você vai adquirir, a gente vai falar sobre isso, para você aportar, para você ter um rendimento e conseguir viver tranquilamente com a independência financeira. Tá legal? Bem, se você fizer qualquer curso, né, sobre administração financeira, sobre como é que você vai ter uma vida equilibrada, como é que você vai ter bons rendimentos, eles sempre vão falar de duas áreas, duas frentes para você. Primeiro, gaste menos do que você ganha, ou seja, você tem que ter um padrão de vida abaixo do teu rendimento. E a segunda coisa é, com aquilo que sobra, você tem que fazer uma organização para investir a sobra desse valor, para você pensar no futuro. Se você parar para pensar nessas duas frases, em qualquer lugar do mundo, você vai fazer qualquer instituto, especialista, não importa, eles vão te falar essas duas coisas. Se você parar para pensar, eles estão usando duas frentes. Primeiro, proteger e segundo, avançar. Ele está falando de defender e de atacar. Ele está falando de guardar e de investir. E essa é a ideia. Qualquer lugar do mundo, eles vão te falar sobre isso. E esse é o beabá, é o básico de toda organização financeira. Gastar menos e investir alguma coisa. Se você parar para pensar, esse é o princípio do equilíbrio. Tá? Às vezes alguém fala assim, qual é o bom time de futebol? É aquele que faz mais gols ou é o que não toma gols? É o que tem equilíbrio. Eu nasci em 80. Eu não acompanhei, que eu era muito novo, mas eu lembro que meu pai, todo mundo falava que a melhor seleção que tinha era de 82, né? Que era top, não sei o quê. Só que era uma seleção que só fazia gol, né? Mas a parte defensiva era um horror. Então não adianta você ser muito bom só no ataque se você não defende, e vice-versa também. Então aqui a gente está falando de equilíbrio. Vamos olhar o que é essa ideia do mundo baseado na Bíblia Sagrada, se a gente está falando de autoridade. Quando Deus plantou o homem, quando Ele forma o homem lá no Éden, no jardim, Ele coloca algo nas mãos do homem, que era o princípio da autoridade. Ele manda o homem dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que tinha. O modelo do ser humano era um modelo de domínio, o modelo de Adão é um modelo que é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Bem, quando a gente chega no capítulo de número 2, Deus coloca um patrimônio na mão de Adão, que foi o jardim, plantado por Deus. Agora, repare a ordem de Deus para cuidar de patrimônio. Ele diz assim, tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Se você perceber, é a ideia da administração financeira. Você vai lavrar, você vai cuidar da terra, vai preparar, vai adubar, depois planta e você guarda, você protege dos eventuais problemas que possam vir e destruir o teu jardim. Então, avançar e proteger, investir e guardar. Essa é a ideia desde o princípio. Quando Deus colocou a autoridade nas mãos dos homens, Ele falou sobre isso. Eu quero que você proteja as coisas e eu quero que você avance também. Se você parar para pensar, a gente está falando de equilíbrio, de sabedoria. Então, aprender a administrar suas finanças, ter autoridade sobre as suas finanças, não é que você tem que ser um MBA, não é que você tem que fazer uma faculdade específica, você tem que ser um economista, você não precisa de nada disso. Você precisa ter equilíbrio, você precisa ter sabedoria. Quando você lê a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8, tem um texto interessantíssimo, eu gosto de usar nessa área, que diz o seguinte, Provérbios capítulo 8, versículo de número 17, diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me encontrarão. Às vezes as pessoas usam esse versículo para falar que você tem que acordar de madrugada para orar, que a fila é menor, né? Só que quando você volta no texto, todo o capítulo 8, ele está falando sobre a sabedoria, é a personificação da sabedoria. Inclusive o versículo 2 diz assim, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos.
E ele vai falar sobre a ideia da sabedoria, de como é importante você buscar a sabedoria. É um diálogo que está acontecendo aqui. Quando nós chegamos, o versículo posterior, que é o 18, diz assim, se você buscar de madrugada a sabedoria. O 18, riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Bens duráveis. Então ele diz que o que acompanha a sabedoria, o discernimento, são as riquezas. Então você não tem que ser uma pessoa ultra, mega inteligente, que faça todos os cursos do mundo. Você tem que ser uma pessoa sábia. Tem gente que conseguiu herdar ou ganhou patrimônio de herança de milhões e bilhões e não tem a menor sabedoria. E tem o seu Zeca da esquina, que tem uma tenda e o cara sabe fazer dinheiro. Pessoas simples sabem mexer com isso, têm autoridade. E às vezes as pessoas têm muita grana e não têm sabedoria para lidar com isso. Essa que é a ideia. Então a chave é equilíbrio e sabedoria. Eu vou colocar uma foto aqui. Quem é que sabe quem é esse homem? Alguém sabe? Alguém sabe? Quem é? Falaram aí. Isaac Newton. Isaac Newton é provavelmente ou a maior mente que já pisou, que já esteve nesse mundo, ou uma das 3 maiores. Esse homem é o homem que formulou a lei da gravidade. É esse homem que baseia-se do pensamento, dos escritos dele, lá em 1700 e alguma coisa, que tem a mecânica moderna. Tudo que move, se você dirige um carro, o mundo gira em torno das leis de Newton. É esse cara, ele é fora da curva. É talvez a mente mais brilhante que já pisou sobre essa terra. Mas eu vou te mostrar como é que finanças não tem a ver com ultra-inteligência. Em 1720, ele já era amplamente reconhecido, super reconhecido da comunidade científica mundial, e ele investe em ações, mora na Inglaterra, e ele vai investir numa companhia chamada Mares do Sul, South Sea Company. Então ele compra as ações. E havia um boom do crescimento, né, de ações dessa companhia, ele foi lá, fez um investimento, comprou e vendeu. Ele ganhou, nessa época, 7.000 libras, e ele ficou empolgado. Sir Isaac Newton. O que aconteceu? Ele ficou empolgado, porque todo mundo está falando, olha, isso aqui é fácil de ganhar dinheiro. Ele entendeu que dava grana rapidamente, compra e vende ação. O que ele fez? Ele começou, pela especulação que tinha no mercado, né, de ações, ele comprou mais, e foi vender, só que a companhia começa a quebrar. E ele não percebeu que aquilo dali era uma bolha. Conclusão, ele perdeu 20.000 libras. O que hoje, transformado para os valores atuais, fazendo correspondência, dava mais ou menos uns 4 milhões de dólares. Esse homem quebrou, perdeu uma grana, foi uma vergonha. E eu estou falando de uma das mentes mais brilhantes da história. E então, ele lança essa seguinte frase que ficou muito famosa. Ele diz, eu posso prever o movimento dos astros, mas não consigo entender a loucura dos homens. Ele era capaz de entender o movimento de rotação, de translação, a gravidade, mas a insanidade do mercado, como as pessoas pensam, né? Essa forma de imaginar o dinheiro, ele não conseguia prever e nem pensar. Por quê? Porque o dinheiro não é só matemático, o dinheiro também tem a ver com a questão emocional. Sabedoria não tem a ver apenas com conhecimento matemático e econômico, tem a ver com o entendimento de quem nós somos. Em 2002, um homem chamado Daniel Kahneman, ele ganha o Prêmio Nobel da Economia. Aí você pergunta, o que ele era? Ele era psicólogo, ele morreu agora recentemente, era um israelita, um judeu. Porque ele começou a entender que a forma que o mercado se porta é muito mais psicológica do que matemática. Por exemplo, o autoconhecimento, o entendimento das coisas é super importante para você ter autoridade. Estava ouvindo a palestra ele falando sobre conhecimento é poder. Nas finanças também. Eu tenho autoridade sobre as finanças aqui no meu negócio. Eu tenho autoridade sobre as finanças na minha casa. Eu tenho autoridade sobre as finanças. O sujeito bate no peito. Não, eu tenho autoridade. Legal, você ganha quanto? Você gasta quanto? Seu lucro da sua empresa é quanto? Você paga quanto para o funcionário? Quanto é o custo da matéria-prima? Se o cara não sabe responder as questões mais básicas, ele está perdido. Ele acha que ele tem autoridade. Se você não conhece algo, você não tem autoridade. Repare que quando Deus planta o homem no jardim,
que ele já manda o homem fazer? Você vai olhar todos os animais, está lá em Gênesis. Agora eu quero que você dê nome a cada um deles. Cada um deles. O que Deus estava fazendo com Adão ali? Você vai conhecer o patrimônio que eu coloquei na tua mão. Então ele era obrigado a olhar um por um e ter um entendimento, fala, o nome desse é tal, o nome desse é tal, o nome desse é tal. Aos pouquinhos ele estava fazendo o seguinte, você vai conhecer tudo que eu coloquei nas tuas mãos. E de segunda forma, ele diz assim, de todas as árvores você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aí tu não come não. O que ele está dizendo? Senso de discernimento. Então ele conhece os animais e ele conhece a fauna que está com ele. Ele conhece o patrimônio de uma forma detalhada. Porque o princípio de autoridade ele só pode ser exercido a partir do momento que você entende aquilo que está nas suas mãos. Se você não sabe nem quanto gasta por mês, como é que você diz que tem autoridade sobre os seus negócios, sobre os seus bens? É impossível. Você vê aquela pessoa que chega no final do mês, não sei porque o dinheiro está acabando, não sei, eu não faço nada, eu não faço uma viagem, eu não compro. É porque ele não sabe para onde o dinheiro está indo. Escoa das mãos dele. Se ele não tem conhecimento, ele não tem autoridade sobre aquilo. Outra coisa para a gente entender, importante aqui sobre dinheiro, é a relação entre dinheiro e o tempo. Há uma relação aqui forte entre uma coisa e outra. Quando você tem uma casa, imagina que você tem um imóvel, né? Você tem uma casa aqui próximo, e aí você fala assim, vou alugar minha casa. Teu patrimônio dessa casa, sei lá, vale 500 mil reais. Aí você encontra um amigo e fala assim, eu quero alugar por um ano. Ele, legal, quanto é que você vai me pagar? Ah, eu te pago 2.500 por mês. Pode ser? Pode ser. Então, durante um ano, você vai alugar ela e o rapaz vai morar na sua casa e vai te dar 2.500 reais. Ao final de um ano, ele te devolve o imóvel fica para ele. Ele devolve, acabou o contrato. E ao final desse um ano, você ganhou todos os meses 2.500 reais. Você juntou lá um bolo, né? Deu quase 30 mil reais que você ganhou. O que é isso? É o aluguel de um imóvel. Um imóvel, quando você coloca na mão para outra pessoa usufruir, esse dinheiro que você recebe chama-se aluguel. O dinheiro você também pode colocar na mão de alguém. E o aluguel desse dinheiro chama-se juros. Juros é o aluguel. Ah, eu tenho que fazer uma operação aqui. Você me empresta o dinheiro, você me dá onde? Sim. Quanto que você vai pagar ao mês? Ah, eu pago 10% aí ao mês. Legal. O que é esse 10%? É o juro, é o aluguel de um dinheiro. Tá bom? Então a gente precisa entender que o dinheiro ele tem valor no tempo. Um exemplo aqui. Álbum de figurinha. Vamos pegar aqui pela Copa do Mundo. Desde 2002. Né? A cada 4 anos uma Copa. Então, olha, dá uma olhadinha em 20 anos como é que mudou o valor do dinheiro. Em 2002, um álbum, você com 100 reais, você comprava um álbum de figurinha e 1.152 figurinhas. No ano de 2022, que foi 20 anos depois, você compra um álbum e 110 figurinhas só. Né? Quanto você precisava para comprar um álbum e 100 figurinhas em 2002? 12 reais. Em 2022, 92 reais. Porque o dinheiro, ele tem valor com o tempo. 100 reais hoje, se alguém der 100 reais hoje na sua mão, ele vale menos do que 100 reais ontem. E vale mais do que 100 reais amanhã. Então, o valor do dinheiro tem correspondência com o tempo. Diante disso, aqui tem um jogo para você pensar. Vamos lá, chego no pastor Gabriel, falo, Gabriel, escolhe aí. Você prefere receber 100 mil reais hoje, ou receber 10 mil por mês, em 10 meses, ou receber 105 mil reais ao final de 12 meses? A ganância já falou, pode ser os 3 não? Né? Olha lá o espírito ali. Né? Gente, quem responderia a opção 1? Quem responderia a opção 2? E quem responderia a opção 3? Está bem dividido, né? Legal. Aí você me pergunta assim, pastor, qual é a opção correta? Qual é o correto? Aí eu vou falar, existe uma resposta matemática, uma resposta econômica e uma resposta psicológica. Vamos lá. Se eu parar do ponto de vista econômico, se eu pensar aqui do ponto de vista econômico, vamos lá. O que é o melhor? É pegar o dinheiro de cara.
A opção 1 é sempre a mais inteligente de forma fria. Por quê? Porque o dinheiro já entrou no seu bolso. Então, o dinheiro hoje entrou. Daqui a um ano, será que vai entrar? Depois, será que vão pagar mesmo? Então, sempre é melhor você ter o dinheiro, que é liquidez na hora. Segundo, com o dinheiro no bolso, 100 mil hoje vale mais do que 100 mil daqui a um tempo. Então, se eu tenho um dinheiro no bolso hoje, significa que eu posso fazer outras coisas, investir e multiplicar esse dinheiro. Pastor, mas essa é a resposta, então, pura, fria, simplesmente? Não necessariamente. Olha como é que vai mudar agora a questão. Pastor Gabriel, você prefere o quê? Receber agora ou pingado? Aí o pastor Gabriel diz assim, não, se eu botar dinheiro na minha mão, já era. Quem aqui conhece pessoas que se tiver com grana no bolso, torra tudo? Você conhece alguém? Sei que vocês não são assim, né? Não, rapaz, nem posso ganhar muito, se eu ficar ali, já não resiste à tentação. Quantos aqui, não vamos falar homem, conhece uma mulher, né? Conheceu uma namorada no passado, alguém, não vou nem falar que sua esposa é assim, mas se pegar aquele bolão de dinheiro, for no shopping, febre do shopping, e não sei o quê, promoção da sandália, não sei o quê, né? A pessoa vai torrando tudo. Acontece ou não acontece? Acontece. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. A resposta matemática, econômica, a primeira, legal, seria ótimo. Só que, às vezes, você se conhecendo, rapaz, se eu pegar esse negócio, vai dar ruim. Me dá uns pouquinhos aqui, para eu não fazer besteira. Entendeu que, quando eu falo de dinheiro, não tem só a ver com uma questão puramente de números? Tem muito mais coisas em jogo do que simplesmente um número. Como é que um banco faz dinheiro? Por isso que, quando você vai fazer um investimento, você chegar em qualquer um desses bancos, ou um banco de investimento, e as pessoas falam, aí você fala assim, poxa, eu quero investir dinheiro, quero ganhar grana e tal, como é que eu faço? Qual é o melhor investimento? Essa é a coisa que todo mundo pergunta. É o que está dando dinheiro? É o quê? É Bitcoin? É o quê? É o quê? É bolsa? É investimento? É o quê? É comprar imóvel? É comprar terreno? A gente quer sempre o filé do negócio. Só que não existe o melhor investimento. E se alguém falar isso para você, ele está te enganando. Porque o investimento depende de um monte de coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é analisar que tipo de pessoa você é. Você consegue suportar uma oscilação de mercado? Você tem dinheiro de reserva que, se acontecer um imprevisto, você não vai mexer naquela grana que você investiu, porque se você mexer, você vai perder uma grana. Você consegue suportar? Você tem lastro? Você é uma pessoa ansiosa? Você é moderado? Você é agressivo? Seu objetivo é a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Então, tudo isso, uma série de perguntas para a gente saber qual é o seu perfil, e, diante do seu perfil, você vai ter um investimento que é adequado para você. E aí você tem mais inteligência na hora de você investir. Por exemplo, aqui, os bancos. Aí muita gente pergunta assim, como é que o banco faz dinheiro? Primeiro, banco não imprime dinheiro, tá? Vocês sabem disso, né? Glória a Deus. Banco não pode imprimir ninguém. Quem vai fazer o dinheiro é o Banco Central, né? Então, você tem uma orientação do Banco Central para a Casa da Moeda para fazer impressão, para substituir notas, mas você não pode ficar imprimindo. Isso aí dá um problema econômico gigantesco que é proibido por lei também. Enfim. Mas como é que um banco ganha dinheiro? Você já parou para pensar? O que o banco está lá? Você sempre vai ver as notícias, banco com lucro de não sei quantos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Se ele não fabrica dinheiro, de onde ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro da seguinte coisa, pastor Rafael, ele ganha uma bolada, né? Ele tá bem pra caramba, aí, pastor Rafael, mó barato esse púlpito do Thor, né? Mó legal. Pastor Rafael recebeu lá 100 mil reais. Aí ele chegou, essa canequinha são 100 mil reais. Eu, seu banco, eu estou com 100 mil na conta aqui. Estou com 100 mil aqui que eu ganhei e eu quero investir. Né? Faz alguma coisa com esse dinheiro. Aí o banco, pois não, seu Rafael? Lógico, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui as opções. Qual a primeira opção que todo mundo vai lá? Vou botar o dinheiro na poupança ali, né? Na caderneta de poupança. Mas o banco que é falando assim, pô, senhor Rafael, eu tenho um negócio bom para você. Você pode botar esse dinheiro aqui num negócio chamado CDB, Crédito Depósito Bancário. E eu vou te remunerar, né? Eu vou dar para você 1,5 ao mês de rendimento. Legal?
Então, lembra que o dinheiro ele pode ser alugado? O Rafael está alugando 100 mil reais para o banco. E o banco está falando, eu pago de aluguel 1,5% do dinheiro que você colocar aqui. E a gente faz um contrato, é o nosso CDB. Tem vários tipos de aplicação. Estou pegando um, por exemplo. Legal? Legal. Aí, o que aconteceu? Vamos lá. O Abraão chegou, né, e para o banco assim, seu banco, eu tenho uma oportunidade aqui de abrir um negócio, de fazer um dinheiro, de ganhar uma grana, e eu preciso de 100 mil reais. Você tem 100 mil reais? Aí o banco, eu consigo. Aí o seu Rafael, parceiro, ele pega os 100 mil do Rafael e empresta para o Abraão. Abraão, só que tem o seguinte, 12% ao mês. Não, é muito, mas é uma oportunidade, é o que dá. Assinou. A diferença de 1,5 para 12 dá 10,5. O que isso é? Isso chama-se spread bancário. O banco faz dinheiro com spread bancário. Ele pega de um e presta para o outro. E ele faz isso o tempo inteiro, em níveis gigantescos. Então, você vai ver que ele não fabrica dinheiro. Ele toma de um, empresta para o outro e ganha. Pastor, mas aí tem o risco também que vai que o Abraão não paga esse dinheiro, né? Então, ele é complicado, né? Pois é, só que quando ele não paga esse dinheiro ele é deduzido do imposto integralmente, então para o banco não tem problema nenhum. Por isso que um tempo depois, quando vem uma renegociação depois de anos, nossa, lá, está cobrando valor baixinho, é porque o dele já foi liquidado. E qualquer coisa que ele tomar teu, ele já está no lucro. Então o sistema vai ser feito para sempre eles vencerem. Se você não entende o sistema, você sempre vai apanhar do sistema. Então, essa é uma das formas que o banco ganha dinheiro. Vamos lá, continuando. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, o que Deus falou primeiro? Eu quero que você avance, lavre, plante. Eu quero que você coloque semente, prepare o solo. É isso, o patrimônio que eu coloquei na tua mão é para ir avançando, para você ir investindo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Lavrar é crescer, é produzir, é investir. Então vamos pensar aqui sobre investimento, do ponto de vista bíblico. Jesus, Deus, sempre usou a linguagem do investimento. Mateus 25, parábola dos talentos. Para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. O que ele esperava depois de um tempo? Que ele retornasse e multiplicasse o talento, que era a quantidade de ouro que ele colocava nas mãos da pessoa. E tanto é uma linguagem de investimento, a passagem de Mateus 25, que lembra aquele sujeito que ele tinha e enterrou? Quando o seu senhor for pedir conta para ele, ele falou, não, eu fiquei medo que o senhor cega onde colhe, onde não planta e tal. Aí o que o senhor falou para ele? Rapaz, por que você não pegou esse dinheiro e aplicou em banco então, para tu ter um rendimento mínimo? Não era para ter guardado, está errado. Então, Jesus utilizava essa linguagem. Lembra da parábola do grão de mostarda? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Começa pequenininho, ele vai se desenvolvendo, se transforma no maior. Fala de investimento. Qual é a linguagem que Paulo utiliza sobre oferta? O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia abundância, abundância ceifará. O que diz lá em Eclesiastes? Aquele que observa o vento e o tempo, ele nunca vai viver nada, nunca vai colher, porque ele tem medo. Ele está o tempo inteiro falando sobre plantio. A linguagem que Deus trata conosco é essa linguagem do investimento. Eu quero que vocês invistam para depois vocês receberem algo diferenciado. A linguagem da oferta é a linguagem de investimento. Será que você não percebeu isso todas as vezes, quando você vai ler os textos clássicos? Deus nos incentiva a fazer isso. É Deus que nos ensina a andar de acordo com essa maneira. Investimento é uma coisa altamente bíblica. Agora, o que não é investimento? Dá uma olhada nisso aqui. É preciso ter mais cuidado ainda na hora de investir. Isso porque tem sido comum o golpe de empresas que oferecem rendimentos acima dos índices da poupança. No Rio de Janeiro, pelo menos 500 pessoas foram lesadas. Essa mulher investiu 100 mil reais. Quando eu fui lá no escritório, eles me sufocaram de tudo quanto é jeito. Não, a senhora não vai sair daqui sem fechar com a gente. A senhora tem que ver, essa não é uma rentabilidade dessa, nenhum banco dá, nenhum banco faz. Essa outra acredita que perdeu 70 mil reais. Estou em desespero, estou aflita, não estou conseguindo dormir, estou trabalhando e quando chega a hora do meu pagamento, quando eu vejo lá, meu dinheiro foi todo nessa empresa e eu não sei o que eu faço. A financeira funcionava no centro do Rio e recentemente fechou as portas. A estimativa é que pelo menos 500 pessoas foram lesadas pela promessa de dinheiro fácil. A empresa garantiu um investimento com rendimento de até 5% ao mês.
Essa ex-funcionária da financeira tem medo. Ela conta que atuava como consultora de vendas e era orientada a fechar contratos com parentes e amigos. Por exemplo, eu já fechei minha mãe, já fechei meu marido, já fechei meu irmão, e aí eu não tenho mais quem fechar, né? Porque uma hora acaba. Aí eles simplesmente pegam e descartam a pessoa. Toda vez que alguém oferece para você um rendimento que ele é muito além da poupança, tem alguma coisa errada. Só existem produtos oferecidos pelos bancos e os produtos distribuídos publicamente por corretoras ou empresas de investimento, eles são registrados lá na Bolsa de Valores. Esses 70 mil reais seria para um investimento para o meu futuro. E é muito triste, né? Porque não é só eu que estou caindo numa situação dessa, tem muitos caindo. A empresa disse que passa por uma reestruturação dos serviços e operações e que o setor jurídico está reunindo documentos para esclarecer o caso, como comprovantes de pagamentos. Se eu estou falando de investimento, primeiro eu vou falar o que não é investimento. Não é investimento esses investimentos mirabolantes que aparecem de uma hora para outra. Então, isso vai encontrar o tempo inteiro. Você começa a estudar essa área, aí alguém fala, não, isso aqui eu estou rendendo tanto, 5 vezes mais, né, do que a taxa Selic, do que não sei o quê, do que a renda fixa e tal, e é garantido, você vai ganhar 15% no mês. Gente, não existe esse tipo de coisa. Não existe renda fixa fora do comum, fora do normal. Isso tem alguma coisa errada. Ou vai ser pirâmide, ou normalmente é um agiota, o sujeito vai lá, cobra a dívida dos outros e tal, e tem uma hora que isso aí a casa cai, começa a dar problema. Isso tem aos montes. Como que o estelionatário ele ganha dinheiro? Ele usa sempre 2 coisas, guarde isso. Primeiro, ganância. Segundo, ingenuidade. Sujeito ingênuo, e quer ganhar muito, quer ganhar rápido, quer se dar bem, e aí ele vai entrar pelo cano. Aí existem várias coisas ali, ó, loteamento e construção em lugar irregular, você não vê documento nenhum, uma construtora que você nunca ouviu falar, tá? Em terrenos que você não visitou, isso daí tudo acontece aos montes, a gente perde grana e grana violenta. Ó, Jorge de origem duvidosa, essa daí eu conheci de perto, o sujeito falou que trabalhava com diamante e esmeralda. Isso aí foi lá em São Paulo. Um ano depois de eu chegar em São Paulo, estava no terreno de Alphaville, ali na área de Alphaville, e o sujeito se apresentou lá, e eles se infiltram na igreja. Né? Não, o que eu faço, eu compro, e chorava, dizia que era pastor, irmão, era um artista. Era um artista. E eu comecei a suspeitar do sujeito. Você começa a conviver com gente de posse, você descobre um padrão, e de repente, o cara estava numa mansão, mas tu entrava na casa, móvel da Casa da Bahia. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Comecei a suspeitar ali, até que um dia, e ele não tinha sido recebido nem nada, e circulando por ali, uma irmã, né, falou que foi fazer negócio. Falei, poxa, vocês não tem que fazer negócio que vocês não conhecem e tal, comecei a instruir. E aí houve um papo da menina comprar esmeralda, só que o dali era vidro, gastou 55 mil reais. E o cara mexido com um monte de coisa errada. A gente foi para cima, começou a bater, na época... Tinha um amigo que estava visitando, ele trabalhava na polícia aqui, corregedoria, peguei os dados dele, o cara era estelionatário. A gente deu uma prensa no final de um domingo, o cara sumiu da igreja, mas isso ele já estava armando a teia com todo mundo para dar golpe em geral. Depois nós fomos levantar, ele ia de igreja em igreja e ele dava golpe no pastor. E depois eu fui me ligar, que quando ele vinha falar comigo, ele, rapaz, se você comprar diamantes, vai ficar rico, né? A gente vem da África e vende, não sei o quê, só que eu não me ligava nisso, nunca me liguei nesse tipo de coisa. Depois fui juntando as histórias, como ele foi causando prejuízo por onde passou. Outra coisa, oportunidade mirabolante, rapaz, compra essa cabeça de gado aqui, se você quiser, é o número tal, coisa tal, está aqui um certificado, é só você visitar a fazenda, onde é que é? É lá no Panamá. É numa cidade da Bolívia, mas olha só, tem tudo endereço, se você quiser, tem todo o documento. Irmão, tu vai na Bolívia? Tu vai no Panamá? Tu não vai. E o estelionatário, ele age assim. Oportunidade de negócio, de empresa. Rapaz, tem uma empresa que está bombando, é essa aqui que está bombando. Normalmente é sempre a mesma história. Qual é a história? Tu tem que mandar um dinheiro primeiro, depois você vai ganhar. Você tem que começar que, não, a gente precisa, e tem data. Se a gente não for até tal, tu vai perder a oportunidade. É sempre o gatilho da urgência. E aí, quando você entra naquela jogada, quando você entra naquele tipo de rolo financeiro, você perde feio e perde muita grana. Há um padrão de trabalho dos estelionatários. É sempre assim, ele vai mexer
com a ganância das pessoas e ele vai mexer com a ingenuidade. Você não sabia. Poxa, o sujeito falou que dava certo. E normalmente começa assim, você começa ganhando. Você começa colocando um dinheiro e ele te retornando. Começa a retornar. Porque ele está esperando o teu aporte maior. Beleza? Foi. Então, se a gente está falando de investimento, eu recomendo isso daí para quem já entrou no mundo das ações. É o Benjamin Graham. Esse sujeito daí, hoje, a pessoa que investe, que é mais famosa do mundo, né? Vocês sabem que é o Warren Buffett, né? É o maior investidor. Né? Warren Buffett, por exemplo, se ele quiser, eu vou comprar a Petrobras. O patrimônio dele, ele cobre quantas Petrobras tiverem aí, de tanta grana que o sujeito tem. Ele só trabalha em investimento em bolsa. Bem, o Papa, o sujeito que ensinou o Buffett, foi esse daí. Tanto é que está lá em cima, escrito de longe, o melhor livro sobre investimentos já escrito. Esse homem já morreu e ele que ensina essa questão sobre investimento, principalmente de renda variável. O que o Benjamin ele explica? É uma coisa muito legal, o início do livro dá para ler legal. Quando você chega na metade é super denso, que é para quem é muito da área mesmo. Ele ensina você a analisar empresas, investir em ações, mas é um livro muito denso. Mas logo no início ele dá um conceito muito legal. Qual é o conceito? Ele diz assim, a diferença entre investidor e especulador. Investidor e especulador. Aqui no Brasil a gente tem muito isso aqui. O que está dando dinheiro? É imóvel. O que está dando dinheiro? Não, tem que abre uma lotérica, abre não sei o quê. Não, investe. Não, está todo mundo comprando Petrobras, tem que comprar Petrobras. Não, Itaú está dando dinheiro, tem que comprar Itaú. E ele vai explicar o seguinte, que investidor é o sujeito que ele tem base para analisar o que ele está fazendo. O valor está caro ou está barato para o negócio? É promissor ou não é? Sustentável ou não é? Então, vai ler os balanços. Então, ele vai fazer uma análise profunda para saber se ali é uma oportunidade de investir ou não. Aí ele faz uma diferença. O que é o especulador? O especulador é o sujeito que ele está no aleatório. Ele dá tiro no escuro. Ele vai fazer algo porque alguém disse que está bom. Porque a maré está indo para um lugar. Então, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo. Hoje, você sabe que com o home broker, que você consegue no celular comprar ações, você baixa ali, fez uma inscrição, às vezes num banco ou numa corretora, e você consegue assim online, com a internet, tu compra ali e tal. Aí a galera vai comprando assim, cara, tá barato. Aquilo dali é uma roleta russa. Eu vejo a galera fazendo, a maioria vai fazendo assim de palpite. O que é esse tipo de gente? É um apostador, ele está apostando. É a mesma coisa com a lotérica, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo, mas ele vai jogando ali para ver se ele ganha uma grana. Tá? Então, essa é a diferença. Aí, por exemplo, a gente está falando de juros aqui, um exemplo simples para vocês, que as pessoas têm muito medo de falar sobre isso. Juros simples e compostos. Qual é a diferença? Vamos lá, a gente tem um capital ali de R$100, taxa de 10% ao mês. 10% de 100, 10. Então, juros simples, nessa coluna aqui. Em um mês, no primeiro mês, se você pegou emprestado 100 com juros de 10%, você devolve 110. Nos juros simples, você só vai acumular o valor dos juros pelo principal, 10, 20, 30, 40, 50. Ao final de 10 meses, você deve aqui R$200. Só que o mundo não funciona com juros simples. O mundo funciona com juros compostos. E o que é esse juro composto? É simples, olha só. Você vai pegar, no primeiro mês não tem alteração nenhuma. Tá? Só que o segundo mês, ao invés de eu ter que fazer 10% em cima de 100, eu faço 10% em cima de 110. No primeiro mês parece que não muda nada, né? Você só tem que pagar agora, no segundo mês, R$121. Mas quando isso vai multiplicando, olha a diferença lá embaixo, 259. Então, pensar em juros compostos é sempre assim. Se você pegar qualquer gráfico, tá, de juros simples e juros compostos, é isso. A dívida, ela aumenta estratosfericamente. Por isso que você tem a dívida lá do cartão de crédito, isso aqui, quando você vai ver rapidinho, ele vai subindo. Tá? Aí a gente pensa assim, poxa, mas juros é um vilão então, né? O aluguel do dinheiro é muito complicado, mais ou menos. Se você é uma faca, é uma arma, você pode usar essa arma a teu favor ou pode ser contra você. Se for contra você, ela é terrível. Por isso que a primeira coisa que você faz no processo de administração financeira é eliminar a dívida. Mas você pode usar ela ao seu favor. Por exemplo, um exemplo aqui simples de como é que você acumula o primeiro milhão. Né? Tem várias maneiras, várias taxas aqui. Né?
Aqui é um exemplo bem bobinho. Valor aplicado a todo mês. Em alguns lugares chama-se aporte que a gente dá. O cara deu todo mês R$1.000, um barão. Total aplicado no primeiro ano, né? Você aplicou 12.010 centavos. A gente botou R$1.000,85. Lucro obtido no primeiro ano. Quanto você ganhou no primeiro ano de lucro? 810. Eu esqueci de botar ali, a taxa de 1% ao mês. Que é pouquíssimo, né? Baixinho. Você está ali uma taxa extremamente baixa. Só que, você pensa aí num CDB, qualquer coisa. Qual é a mágica dali? É o tempo e a tua disciplina e perseverança. Ao final de 20 anos, você vai reparar um negócio. Chega um determinado momento que está lá no 15º ano, 13º, a coisa começa a virar. Quando você olha aqui embaixo, o dinheiro que você conseguiu só com aluguel, né, com o teu lucro, né, só com rendimento, é muito maior do que o dinheiro que você aportou. Então, o acúmulo de grande capital não tem fórmula mágica, é o sujeito escolher a maneira correta, entender bem, vou botar aqui, fez o estudo direitinho, ele vai aportar e vai colocar aquilo dali de forma sequencial, sem interrupção, e ele chega lá. Quando você fala de investimento, você tem duas coisas básicas, renda fixa e renda variável. Deixa eu voar aqui. Renda fixa é tudo aquilo que você sabe que você vai receber no final, né? Pelo menos a taxa. Tá? Um exemplo, CDB, poupança, por aí vai. Renda variável é aquilo que eu não sei o que vai acontecer no fim. Pode dar grana e pode dar prejuízo. Tá? A renda fixa não significa que você está investindo em alguma coisa que você sabe exatamente o valor, mas você sabe qual é a taxa. Por exemplo, eu fiz ali um tipo de investimento que ele vai me cobrir 5% mais o IPCA, né, que é o imposto ali, né, é a inflação, mais ou menos, é o valor da inflação. Então eu sei que vai ser 5% mais quanto der o IPCA. O IPCA vai dar 5, 10, tá, mas eu já está combinado. E a variável? Eu não sei. Pastor, eu não entendo nada, eu queria começar. Comece sempre pela renda fixa, porque se você não domina, você tem que aprender a se disciplinar com aquilo dali que você controla. Depois você vai dar os voos maiores. E isso é uma operação de risco. Quando a gente está falando de investimento é sempre assim. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Se o negócio é líquido e certo, né, você não vai ganhar muito. Agora, quando é muita incerteza, aí você pode ganhar mais. Pastor, então é só o seu kamikaze? Pega o dinheiro e vou colocar numa coisa doida lá? Não faça isso. Vamos pela Bíblia Sagrada. Davi foi o que foi, porque um dos embates mais famosos da história é um menino que vence o gigante. Um homem com uma couraça, tamanho desproporcional, armadura desproporcional, experiência desproporcional, mas Davi foi lá e desafiou. Então também tem que sair desafiando um gigante aí. Não. Para Davi fazer isso, você lembra quando ele chega diante do Saul, e ele fala assim, seu Saul, eu vou. E eu vou por quê? Porque teve um dia que teve um leão que foi lá e pegou a ovelhinha, eu fui atrás do leão e ganhei dele. Teve um dia que foi um urso atrás da ovelhinha, eu fui atrás do urso, e eu detonei o urso. Da mesma forma que eu ganhei um leão e um urso, agora estou numa escala de crescimento, e eu acredito que esse risco dá para mim aqui. Ele não chegou do nada e foi atrás de um gigante. Então, risco é assim, você vai aprendendo a investir, você vai tomando risco, você perde aqui, aumenta, até você ter uma gerência sobre esses fatores, e você tem segurança na hora de tomar uma decisão. O maior investidor, talvez o maior bilionário do Brasil, acho que hoje ainda é o Lehman, ele vai falar sobre isso. Você tem que aprender a gerenciar riscos. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma pessoa que chegou lá no 1 milhão, só que com renda variável. Repare aqui, a primeira coluna está falando sobre anos. A segunda que eu quero que você grave é a rentabilidade. Repare o seguinte, primeiro ano, todo o dinheiro que ele colocou lá, ele começou com um investimento de R$10.000. Pegou R$10.000 e botou nessa corretora. Isso aqui é o mercado de ações. Botou 10 mil. E depois ele aportou, ele colocava por mês só R$250. Só 250. Agora, preste atenção aqui. Segundo mês, o que tinha ali, que ele colocava o dinheiro, rendeu 28%. Uau! Só que o terceiro mês, terceiro ano, o total do ano, ele perdeu o dinheiro. Já parou a pensar, se chegar no final do ano, quanto rendeu esse ano e quanto eu ganhei? Não, esse ano você não ganhou, você perdeu o dinheiro.
Tudo que você colocou ali rendeu menos 5%, você perdeu a grana. Só que o outro ano, ao invés dele tirar o dinheiro, ele falou, não, mas eu vou continuar. O que aconteceu? Ganhou 43%. Então, sobe e desce, sobe e desce. O mercado é assim. Você sempre vai ganhar no longo prazo. Repare que aqui ele colocou muito menos dinheiro do que naquela simulação de R$1.000 por mês e o resultado foi o mesmo no mesmo período. Se você tiver que ler algum livro sobre investimento, se você quiser saber de alguma coisa nesse sentido, aí, esse é o clássico, Pai Rico e Pai Pobre, é o livro de entrada, tá, para você aprender o mercado financeiro. O primeiro basicão, classicão que todo mundo, que todo mundo tem que ler. E esse livro aqui, né, lógico, tirando a Bíblia, ele vai ensinar a maior mágica, o que faz uma pessoa ser rica, outra não. O que faz uma pessoa ter estabilidade, né, financeira, outra não. E o segredo é que umas pessoas compram ativos e outros compram passivos. Qual é a diferença de ativo e passivo? Ativo é aquilo que põe dinheiro no seu bolso, na linguagem popular, não estou falando aqui da linguagem de contador. E o passivo é tudo aquilo que perde dinheiro. Comprei um carro novo, não sei o quê, você vai perder dinheiro, porque ele vai desvalorizar com o tempo, né? Você tem que pagar o seguro, tem que pagar o IPVA, então é aquele negócio que você comprou que só vai tirando dinheiro do teu bolso. Ah, comprei um carro também, só que eu comprei para alugar para o cara ser Uber, ele vai me pagar a mensalidade. E com o dinheiro que ele me paga, eu pago ali a prestação, ainda sobra uma grana e eu posso investir. Esse é o mesmo carro, só que ele pode ser um ativo ou ele pode ser um passivo. A ideia das pessoas que ganham dinheiro são as pessoas que passam a vida comprando coisas que vão botar dinheiro no bolso dela. E tem muita coisa que pode fazer isso, como título, ação, fundo de investimento, imóvel alugado, e por aí é 1 trilhão de coisas. Ao final de um ano, se olha para trás, o que você comprou nesse ano que vai te remunerar e vai dar dinheiro para o teu bolso? Talvez você vai olhar, rapaz, nada. Você nem um curso fez para te qualificar para ganhar mais grana na área que você trabalha. Nada, nada. Então, você está num caminho para a pobreza. Se você está gastando dinheiro comprando coisas que lá na frente vão te dar grana, você está no caminho para a riqueza. A matemática é simples. Tem muito tipo de ação, não vou falar sobre todos aqui. Aqui são alguns exemplos de coisas que você pode investir, ação, título da dívida pública, né? Aí muita gente fala assim, não, vou colocar dinheiro na poupança porque é o mais seguro de todos. Não é. Não sei quem inventou isso. O investimento mais seguro que existe é o Tesouro Nacional, o título da dívida pública. Por quê? Porque se você colocar o dinheiro na poupança, vamos lá, você ganhou R$1 milhão, botei todo o dinheiro ali no Santander. Qual o risco que você corre? Santander quebrar. Se eu peguei esse dinheiro e comprei tesouro direto, comprei lá do governo, título da dívida pública, primeiro que ele vai render pelo menos 2 vezes mais do que a poupança. E qual é o risco? O risco é se o Brasil, o país, quebrar e acabar. O que é mais difícil? Se um banco, uma instituição acabar, ou um país? É um banco. Então, por isso, tirando, né, o governo aí, mas tudo bem, não é menos mal, né? A gente está orando, né? Vamos lá. Há controvérsia, né? Mas o país não vai pulverizar, não vai acabar, ele não pode acabar, né? Então, você tem, só que fica na cabeça das pessoas, né, que a poupança é melhor. Você sabia que todo o dinheiro que você coloca no banco, você só tem como garantia até R$250 mil. Se um banco quebrar, você só recebe R$250 mil, porque tem uma instituição chamada Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que todo dinheiro que você coloca, o banco é obrigado a colocar nessa caixinha, que é uma instituição privada, que se o banco quebrar, ele te devolve. Mas é por CPF até R$250 mil, tá? Aí tem várias outras coisas aqui, não dá tempo da gente falar, nosso tempo já é esgotado, mas tem muitas opções para você trabalhar. Ah, pastor, eu não entendo, eu queria ganhar dinheiro com ação, mercado variável, queria ser mais agressivo, só que eu não entendo nada. O que eu faço? Um dos conselhos, fundo de investimento. Fundo de investimento é como se fosse um condomínio. E ao invés de você ir lá e comprar ação direta, é um pool de pessoas que vão comprar algumas ações e tem um gestor que você remunera ele. Então, ganha no coletivo. Você não precisa ficar ali, não, tem que tirar daqui, botar daqui. Você tem um profissional que faz isso por você. Tá? Tomou o senhor a segunda parte, ele fala de guardar, né? Ali do Gênesis 2. Uma é produzir, a outra é guardar. Grande regra aqui, rapidamente, né, da economia, não coloque todos os ovos dentro da mesma cesta, porque se ela cair, você perde todos. Essa é a regra de ouro da economia. O que você faz? Pastor, o que isso significa para a minha vida? Você não pode depender só de uma fonte de renda. Você não pode depender só de um lugar. Você não pode botar todos os ovos dentro da caixinha, que você vai ter problema.
Então, a inteligência financeira e a proteção fala de você pulverizar esse risco em muitos lugares. Então, uma carteira de investimento boa é aquela que tem renda fixa, variável, e ação, e por aí vai. Você vai proteger dos perigos previsíveis, né? Inflação, né? E por aí vai. Só para você ter uma ideia, o ano de 2015, quando o ano terminou, o total da poupança rendeu 8 pontos alguma coisa. E a inflação foi de 10 pontos alguma coisa. Então, o dinheiro que você deixou na poupança, quando terminou o ano, você tinha menos dinheiro que você colocou. De forma prática, lógico, né? Outra, taxas abusivas ocultas. O sujeito vai pegando um monte de cartão de crédito, conta em banco, não sabe quanto é sexto, e o gerente do banco vai te empurrar tudo para fazer bater a meta dele, tu vai perdendo dinheiro. Vou contar um exemplo clássico das igrejas de São Paulo, que até me ajudou, foi o Marqueto. Cadê o Marqueto? Está aqui? Dirigente lá de Sacomã. E aí, a gente olhando ali o extrato bancário. Você sabe que o PIX, quando você faz o PIX para pessoa física, o PIX não tem taxa. Mas para a pessoa jurídica paga. Aí sabe o que está acontecendo? Lá o Santander, São Paulo, o sujeito fazia um PIX, fazia uma oferta, e aí para cada oferta, R$ 6,50 de taxa. E aí você vê o povão que vai lá, vai dar uns R$5 e tal, a gente paga para receber oferta. Estava acontecendo isso. Aí ele até alertou. Aí você faz a negociação com o gerente, pô, está errado isso aqui. Baixamos para 80 centavos. Só que se você não ficar no pé e não olhar, você perde dinheiro. Agora imagina quando o dinheiro já não foi embora nessa brincadeira. A lógica é do José do Egito. Lembra de José do Egito? Eu só estou terminando agora, porque eles me deram 1 hora, né? O cronômetro ficou 50, então eu estou indo para 1 hora. Estou brincando aqui, já terminando, meu amigo. Lógica de José do Egito. Qual era? Lembra? Deus falou, são 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. No ano da vaca gorda, você não consome tudo. De tudo que você produzir, guarda 1/5, ou seja, 20%, porque vai vir uma recessão. Com aquele estoque, eles conseguiram comprar coisas, dominar o mundo, então você só vai conseguir ter oportunidades se você conseguir se preparar e se precaver e se proteger. Plano de aposentadoria, não dá tempo de falar, PGBL, VGBL, que pode funcionar como um investimento ou como um seguro. Aqui não dá tempo de a gente falar sobre isso. E eu termino dizendo o seguinte, eu sei que quando a gente começa a falar de dinheiro, é um mundo, é um mar, é um monte de coisa, ali é legal, é estimulante para caramba, você começa a entrar nisso, investir, começa a se empolgar, quando você vê o retorno, você fala, nossa, o negócio dá certo e tal, é muito legal, só que só tem um negócio aqui para a gente compartilhar, muito cuidado, porque para você virar uma pessoa gananciosa, é um pulo. Lucas capítulo de número 12, a vida de um homem não consiste nos muitos bens que ele possui. Jesus vai dizendo e dá um exemplo de uma pessoa que ela acumulava nos seus celeiros, acumulava, e fala, não, eu vou colocar mais celeiros, vou ampliar os meus celeiros. E aí a Bíblia diz assim, e um dia a morte chegou. Falou, você tem preparado, o que você fez é para quem? Vai ficar para quem? Não usufruiu a vida. Eu conheci gente assim. Eu conheci milionário, irmãos. Aqui no Rio mesmo, né, onde trabalhava, gente que tinha entrevista que falava assim, eu não sei gastar dinheiro, só sei ganhar. Porque ele só sabe ganhar, só sabe acumular, e morreu e não usufruiu da forma adequada. Então, é muito cuidado a gente não cair nisso daqui. Há muitas advertências na Bíblia. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É você se apegar tanto, começou a ganhar, gostou tanto do negócio que ficou vidrado. E aí tem gente que vira escravo do dinheiro. Porque tudo só pensa em ganhar, começa a ficar mesquinho. Só pensa em grana. Provérbios 23:4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Não coloque como meta de vida ter tantos milhões, não sei o que, isso é besteira. Se você for próspero e for equilibrado, tiver uma vida sábia, glória a Deus, é isso que a gente está lutando aqui. Você tem que ter domínio e autoridade, mas não é para ter uma vida desenfreada, vou fazer de tudo para ficar milionário. Aí você cai no engano. Porque essa é a questão que a gente termina. Você precisa ter domínio, autoridade sobre o dinheiro. O dinheiro é teu servo ou você é servo dele? Você tem autoridade sobre o dinheiro ou não? Ah, pastor, palestra de finanças tinha que chamar o milionário.
Tem um milionário aqui para falar, bota ele para falar que ele tem autoridade. Essa é a maior besteira que tem. Por quê? Porque não é porque a pessoa é milionária que ela tem autoridade em grana. Sabia disso? Na Bíblia há dois conceitos, alguém já deve ter pregado, que é poder e autoridade. Poder é dunamis, poder, capacidade de você fazer. Autoridade é exousia, é legalidade. São dois termos diferentes. Eu posso ter força para levantar essa caixa e levar embora, mas eu não tenho legalidade para fazer isso porque ela pertence à igreja. Legalidade fala de você ter lei sobre algo, você poder exatamente a legalidade, o papel, a autoridade sobre algo. E nas finanças, não é porque o sujeito é milionário, porque tem milionário que é mesquinho, tem milionário que não dizima, tem milionário que não oferta, que não ajuda ninguém, que só vive para poder arrumar dinheiro, botar dinheiro no bolso, e vai inventar as maiores desculpas do mundo para não fazer. É a mente pervertida, é a mente que ela está presa nas coisas da terra. Tem um monte de gente assim. Sabe qual é das coisas que eu mais ouço de empresário? É o seguinte, pastor, o dízimo tem que ser do Prolabore ou tem que ser da empresa? Depende. A empresa é de quem? É tua? A empresa é tua? É? Não, mas eu só tiro do Prolabore. Legal, então Deus só vai abençoar você nessa medida. A tua empresa, você está dizendo que não pertence a Deus. Essa empresa, você está falando, essa empresa do Senhor não é do Senhor coisa nenhuma, porque Deus não tem participação nisso. Deus não coloca a mão nisso, porque você não consegue tirar, você não entende que ela é consagrada, ela não tem aliança com Deus. Se a oferta está falando de alguma coisa que eu vou investir, e o dízimo na Bíblia Sagrada, lá em Malaquias, é algo que eu vou proteger, tem gente que tem a mente doentia. Mente doentia. Vou te falar o que é empresário. Empresário é muito bom para dar oferta. Muito bom. Tem um projeto aqui para reformar o banheiro, vamos lá. Projeto das crianças, ele vai lá, sabe por quê? Porque a mentalidade dele é investir, é ganhar. Mas ele não entende que o dízimo tem a ver com aliança. Ele não tem aliança com Deus, não tem aliança dos seus negócios com Deus, é mesquinho, é avarento, e a Bíblia diz que o avarento não vai entrar no reino dos céus. Então, estou falando aqui de finanças, a gente tem que ter a mentalidade, você tem que ter uma vida equilibrada, mas se você não prestar atenção, você está virando um idólatra. O dinheiro pode se transformar numa idolatria para você. E na Bíblia Sagrada, pastor, mas não tem que ser um milionário a falar? Não, porque quem ensinou sobre finanças na Bíblia Sagrada foi uma viúva pobre. Quando Jesus quis falar sobre dinheiro, ele pegou assim, essa daqui que não tem nada, deu mais do que vocês. Então, na Bíblia Sagrada, a autoridade não tem a ver com ter muito. A autoridade é aquele que paga em dia. A autoridade é aquele que não é controlado pelas coisas. A autoridade é aquele que fala, não, eu vivo uma vida simples, mas próspera diante de Deus. Eu sou fiel no pouco, e se Deus me colocar sobre muito, vou continuar sendo fiel também. É isso que é a autoridade na Bíblia Sagrada. Aí Pedro vai dizer que aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Tem gente que é vencido pelo dinheiro, que começou muito bem, mas terminou muito mal. Terminou mesquinho, terminou mal, terminou avarento. E quem falou isso é quem tem propriedade. Apóstolo Pedro, em Lucas 5, quando Jesus fala para ele voltar e lançar a rede de novo, ele lança. Quando ele teve uma noite que nada deu certo, aí Jesus fala, joga mais uma vez. Ele lançou a rede, e aí foi aquela pesca maravilhosa, que ele teve que dividir peixes. Sabe o que é mais interessante desse texto? É que quando termina aquela pesca, Jesus fala assim, você está feliz? Está alegre? Tô. Agora você vai ser pescador de homens. Pode abandonar isso daí, que eu tenho outro projeto para a tua vida. Você só vai estar apto a receber milagre de Deus quando você estiver disposto a abrir mão daquilo que Deus pode colocar nas suas mãos. Quando você estiver desprendido das coisas que você encontrou a consciência de Deus. Aí Deus vai olhar e falar assim, você está preparado para receber mais, você está preparado, eu posso colocar o Isaac na tua mão, que se eu te pedir você devolve, que se eu mandar alguma coisa você desprende. A mentalidade sua qual é? É receber, é acumular para ter para você, ou você vai repartir peixe com outro barco, com outras pessoas, vai dividir com os outros, vai ajudar o pobre, vai ajudar o reino de Deus. Essa é a ideia da mentalidade sobre a finança. A autoridade sobre a finança é eu que controlo a finança, não é ela que me controla não, sou eu que decido, não é ela que decide pela minha vida não. De que lado você está, meu irmão? De que lado você está? Você domina ou não? Você tem autoridade sobre finanças ou não? Termino com a frase do nosso pastor, use o dinheiro, mas ame as pessoas. Seja liberal em vista do reino. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Tenha sabedoria para agir, tenha sabedoria para mexer, tenha perspicácia, saiba fazer, saiba mexer, tenha inteligência financeira,
mas ela nunca vai te dominar. Você está acima dessas coisas, porque você é homem de Deus e tem autoridade sobre finança. Se Deus vai te enriquecer, te tornar um cara muito próspero, rico demais, eu não sei. Mas mesmo que não aconteça isso, você deve ter autoridade sobre dinheiro e finanças. Isso Deus quer que todos nós sejamos dominadores, tá bom? Eu termino aqui, lá no balcão da FVC, né? Estava conversando com o pastor Isaías, está ali o reitor ali da faculdade, e ele quer que faça uma mentoria, a gente vai fazer durante 1 ano sobre esse tema de finanças. Se você tiver interesse, né, vai lá, pode se cadastrar. Se você não quiser fazer pelo balcão, né, e estiver assistindo online, você pode encontrar ali, no segundo slide, né, que saiu aqui, em nome de Jesus, tem um segundo slide que tem um QR Code ali, você pode ir lá também pela minha página do Instagram, tem um link na bio, você clica lá e pode fazer o cadastro para depois participar do culto, tá bom? Participar do curso. A ideia é só aumentar o esclarecimento sobre esse tema para os irmãos, tá? Que Deus te abençoe, que você seja grande, próspero, abençoado, que você domine sobre as suas finanças, que Deus prepare coisas maravilhosas e gigantescas, que hajam pescas abundantes, maravilhosas, em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser escravo, Deus te chamou para ter a mente de empreendedor, de investidor no reino liberal, homem de Deus, livre de todo mal, para a glória do Senhor. Vocês vão crescer, vocês vão ter uma vida abundante, porque é o projeto de Deus para a vida da igreja, é a mentalidade de Cristo. Eu profetizo um tempo de crescimento, eu profetizo um tempo de abundância, eu profetizo que vocês vão viver coisas espetaculares. Deus vai colocar oportunidade nas suas mãos, oportunidade de crescimento, oportunidade de negócio, oportunidade de investimento. Deus vai abrir os seus olhos para que não perca, Deus vai abrir os seus olhos para que o dinheiro não escoa pelas suas mãos, para que você dê testemunho do amor de Deus e você seja bênção para muitos, bênção para o reino, bênção para a família, bênção para os amigos, que haja uma pesca maravilhosa na tua vida e na tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe.